E se você pudesse conquistar toda a fama, a riqueza, o amor e a felicidade que desejasse, todos os seus problemas e sonhos realizados em um passe de mágica, simplesmente você só precisaria assinar um pacto com seu sangue ou sua própria alma e firmar um acordo com nada mais e nada menos do que o diabo. O pacto com o diabo é um tema recorrente na literatura, no cinema e até mesmo na música. Realizar um pacto com o próprio Satã ou algum dos demônios sobre seus domínios geralmente é uma troca. Você oferece algo e recebe um favor, fama, fortuna, imortalidade. Tudo isso é alcançável, mas o preço é bem alto. Na maioria das vezes, o diabo irá pedir sua alma em troca do que você deseja, como em uma guerra entre o céu e o inferno, para ver quem tem mais almas, pelo que sabemos das histórias de fulano que vendeu sua própria alma ao tinhoso. O pai da mentira está ganhando descaradamente. De acordo com as lendas, existem várias formas de firmar um pacto. Apesar da moeda de troca mais conhecida ser a alma, às vezes o próprio diabo também pode pedir algo mais: seu primogênito, seus serviços ou outra parte de si. Mas de onde isso tudo surgiu? Como começaram essas suposições de que o Satanás estaria tão interessado assim nas almas dos humanos que concederia desejos em troca? É difícil traçar um marco zero de uma superstição. Muita coisa pode ter se perdido desde os tempos mais remotos, e muita da documentação que temos hoje pode conter datas ou descrições que não condizem exatamente com o momento que foram produzidas, ou então terem nascido de relatos orais que rodavam entre círculos desde muito antes de serem anotadas e guardadas para a posteridade. Das pontes do diabo até as encruzilhadas, muita coisa aconteceu, mas podemos traçar uma linha do tempo de algumas histórias conhecidas para explicar como essa superstição foi passada para a frente ao longo dos anos. Muito se especula sobre esse pacto. Relatos macabros onde ocorre a venda da respectiva alma das pessoas envolvidas para entidades infernais em troca de realizações pessoais, sucesso e até mesmo coisas a níveis mais banais como a destruição de relacionamentos e exemplificações do gênero. Sob esse ponto de vista, irei contar para você um caso tradicional de ocorrência desse evento oculto voltado para o assustador mundo da demonologia. Tudo começa com ele, De Formicarius. Bem, esse é o nome de um livro de feitiços que data do ano de 1435, onde podemos encontrar um dos mais difundidos modelos de pacto com Satanás. Segundo esse grimório, o pacto por si só consiste em um ritual que pode tanto ser realizado individualmente quanto em conjunto, onde o pré-requisito básico para os postulantes a ingressantes do mundo das trevas é a negação total às suas origens atribuídas a Deus. O ato inicial dos candidatos é a ida aos lugares, templos, igrejas ou congregações religiosas que eles frequentaram durante o período que precedia a aquele momento e em determinada hora, de frente ao altar do local sagrado, negar completamente a sua crença e submissão perante Deus e as entidades que permeiam a egrégora que eles cultuavam anteriormente. Após isso tudo, era necessário que o iniciante sacrificasse a alma de alguma criança e posteriormente se prontificasse a oferecer a sua alma em serventia a Satã, em prol de obter os auxílios infernais, por um período de tempo, visando ter sucesso no mundo material, financeiro e até mesmo em assuntos relacionados à vida afetiva. Ainda de acordo com o temível livro, mesmo se a pessoa, eventualmente, voltar atrás e chegar a se arrepender do mal feito, olha, a cada ano ao qual o ex-pactuante viver aqui na Terra, terá de compensar e pegar 10 anos automaticamente em penitência nos confins de Satanás. Temos aqui alguns exemplos a título de finalização do conteúdo. Um deles é Robert Leroy Johnson. Ele era fraco no violão, tocava mal, por mais que treinasse. Adolescente,
procurou a encruzilhada formada pelo cruzamento das estradas 61 e 49 no Mississippi. Ele encontrou um homem negro alto que lhe ofereceu uma troca, a alma pelo talento musical. Após isso, viria a ser um dos maiores cantores de blues de todos os tempos. Revolucionou o gênero e influenciou gente como os guitarristas Eric Clapton e Jimmy Page, que aliás também ficou famoso pelo flerte com o diabo que sua banda, o Led Zeppelin, teria iniciado nos anos de 1970. Robert Johnson é um dos casos mais conhecidos de pactos com Satanás. Ele morreu em 1938 com apenas 27 anos de causas desconhecidas. Há quem diga que o tinhoso tenha cobrado a fatura mais cedo, mas é mais plausível que tenha sido envenenado por um marido totalmente irritado. O músico é só uma entre muitas pessoas que tiveram seu sucesso atribuído a um contrato macabro. Outras incluem do virtuoso violonista Niccolo Paganini até em círculos evangélicos brasileiros como Xuxa Meneghel. O caso mais antigo conhecido é o de Teógilo de Adana, que teria vendido a sua alma para subir na hierarquia cristã. Ao se tornar bispo, teria se arrependido e tentado voltar atrás. A figura do diabo, da maneira como ficou consolidada no imaginário ocidental, foi construída ao longo da Idade Média. A cor vermelha, o rabo, o tridente, o pé com casco, nada disso está na Bíblia ou outros textos do judaísmo e também do cristianismo. A ideia de que o capeta é um rei poderoso que comanda o inferno e faz de tudo para aumentar o número de adeptos entre os humanos levou muita gente para a fogueira nos territórios controlados pelos europeus entre os séculos XII e XVIII. E a ideia de que seria possível barganhar com o rei do inferno ganhou sua versão mais épica, como o Dr. Johannes Georg Faust. Lá no fim do século XVI, começaram a circular na Europa diferentes textos contando a história do médico e alquimista alemão, que nasceu em 1480 e morreu em 1540. Ele teria se tornado um mago poderoso, mas também foi perseguido por culpa da fama de ser sodomita e de revirar cadáveres, o que médicos de então realmente faziam. Era como se aprendia anatomia. Fausto morreu em decorrência de uma explosão em seu laboratório. Seu corpo apareceu tão mutilado que só aumentou a lenda de que o demônio teria arrancado a alma dele à força. Em 1604, uma das versões de sua história foi consolidada pelo escritor Christopher Marlowe. 2 séculos depois, a peça em 2 atos Fausto, de Johann von Goethe, veio a público em 1808. Como em nenhuma outra versão, o médico acaba salvo de ir para o inferno. Gostou da história? Então já clica no sininho, não esquece da notificação em todas. Deixa aquele like para fortalecer o nosso conteúdo e para chegar para mais pessoas. E nós? Nós nos encontramos aqui, na Fatos Descobertos. A gente se vê. Tchau, tchau.